tem que ser de todo um pouco, não? De todo um pouco, porque, por exemplo, é muito difícil, por não dizer impossível, eliminar o combustível fóssil no futuro. Mas você pode ter um portafólio, um porcentagem de combustível fóssil, um porcentagem um pouco maior de energia solar, energia eólica. Ou seja, ir começando gradativamente a diminuir a fonte de carbono e começar a usar energias mais limpas, mais não convencionais, que chamam. A gente teve recentemente aí uma convenção de países aí para na verdade, para limitar a emissão de CO2. Não teve uma parada dessa? Tem um lance que se você emite demais, você tem que compensar isso de algum jeito e tal. O cara que emite de menos, ele meio que pode vender cota para um país que emite demais, uma parada assim. Isso daí são movimentos que são feitos para tentar solucionar esse problema. Mas ele tem solução, cara, na tua opinião? Isso é o que nós chamamos de mitigação, não? Porque a palavra mitigação, segundo o IPCC, é reduzir as emissões de gases de efeito estufa para reduzir o aquecimento global, não? Ou seja, é diferente de dizer vamos a mitigar os danos da enchente de Petrópolis, esse é outro contexto. Uhum. Mas isso foi discutido primeiro no Acordo de Paris, em dezembro de 2015, onde se veio a comunidade científica. Vamos a fazer todo o possível para que o aquecimento global não ultrapasse os 2 graus a meados do século XXI. Porque acima de 2 graus, a adaptação vai ser difícil, os impactos vão ser terríveis, os danos vão ser terríveis. Mas, infelizmente, veio a crise econômica, anos depois apareceu a pandemia, a Covid, e aí o interesse foi para algo mais imediato. Começaram a prestar atenção em algo mais que tem um efeito prático na vida agora. Agora, né? não? E aí, naquela época, o ex-presidente Trump decidiu, não, reduzir emissões de gases de efeito estufa significa parar nossa indústria. Querem que Estados Unidos volte a ser pobre, não. Saiu daí, a Austrália também seguiu, outros países tentaram, aí ficaram meio na corda bamba. Também na parte de desmatamento, não? Se fala de redução de desmatamento ilegal, não? Que na verdade deveria ser redução do desmatamento, em geral, não legal ou ilegal, porque o ministro pode declarar desmatamento ilegal, legal de uma canetada. Sim, não? É verdade. E acabou. Não? É. Então teve outra reunião no ano passado, que o presidente Biden, recém-eleito, convocou, tentar ressuscitar o Acordo de Paris. Teve compromisso dos países. Mas a situação é um pouco assim, pelo lado físico, por exemplo, nós temos um gás. Esse gás está aí. Não interessa se eu produzo gás ou você produz o ele, está aí. Esse gás está afetando a atmosfera e está aumentando o aquecimento global. Mas acontece que este país pequeno não emite esse gás, este país grande emite muito. Então pode dizer, eu vou comprar de você esse gás. Você muda esse gás de lugar, mas continua na atmosfera. Continua o gás, entendeu? sim. Então, para mim, isso para compensa, não nada. Por exemplo, fazem uma obra ambiental, uma obra gigantesca. Vamos a compensar plantando 100.000 árboles de eucalipto. Mas o eucalipto é diferente dos árboles da Amazônia. Árboles da Amazônia são mais maduros, mais fortes e los reciclam umidade. E são árvores nativos. O clima atual depende da vegetação nativa. Se você quer verde, coloque eucalipto, mas eucalipto é da Austrália. E nós não temos clima da Austrália. Então, tentar de compensar dessa forma também não é assim. Não? É como se você mata toda uma comunidade de idosos e diz, não, vamos a compensar aumentando a taxa de natalidade. Temos milhões de crianças que vão a crescer e vão a virar idosos, mas você perdeu toda essa experiência e conhecimento dos idosos. Então, essa compensação muitas vezes não é bem explicada. Entendi. Não? E é uma medida que é aceita, existem mercados de carbono e tudo, mas pelo lado físico o gás continua na atmosfera, não importa quem que comprou ou onde. E existem medidas de engenharia que ainda não foram comprovadas, que, por exemplo, você estoca todo esse gás em buracos que podem abrir, que antes eram de exploração mineral, e esconder, guardar dentro de câmaras no subsolo.
É possível do ponto de vista de engenharia, mas isso pode trazer alguma consequência geológica não prevista. Não? É verdade, isso é uma solução que tem problema, que pode ter problemas que a gente não consegue prever, né? Exatamente, como aquelas outras também, de colocar espelhos gigantescos para poder refletir a energia solar. Mas o que acontece se você reflete a energia solar em excesso? Ficamos sem energia solar, ficamos sem fotossíntese, ficamos sem alimentos, nos entramos na maior crise ambiental. Então, esse tipo de medidas têm que ser pensadas, não? Mas o fundamental aqui é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Bom, como a gente estava conversando antes, isso daí não é algo que as grandes potências estão muito interessadas, né? Na verdade, a gente vê que o petróleo... A gente está vendo agora, mais do que nunca, inclusive, pelo menos nessa geração, que o petróleo, ele é realmente algo que todo mundo meio que depende no planeta. Todos os seres humanos dependem dele. A gente vê isso com esse lance da Rússia e tudo mais, aí os embargos e tal. Então a gente está meio que numa sinuca de bico aqui. A gente está num problema que é muito difícil, se não impossível de resolver. Uhum. Você diria isso? É realmente isso. Não? O sea, estamos tão adaptados a nosso estilo de vida, que é basicamente combustível fóssil, que nós não queremos perder um pouquinho. Tudo bem, a gente não vai acabar com carbono. Se a Índia acaba com carbono, fica sem energia. Não? A Inglaterra também. Então, é difícil para um país acabar com gás e todo mundo vira eólico ou solar. Não, é gradativamente esse processo. Mas a ideia de que isso já deveria ter começado faz tempo, faz mais de uma década. Não? Porque se o aquecimento global continua e nós já vemos consequências. Quais são as consequências do aquecimento global? Por lo menos algo que os modelos mostravam, mas que nós já observamos nos últimos 50, 60 anos. Eventos extremos. Quando falamos de evento extremo de clima, podemos dizer uma seca, por exemplo, uma onda de calor, uma onda de frio. A chuva intensa de um mês se concentra em 2 dias, que isso eleva o nível do mar e isso deflagra desastres, como aconteceu em Petrópolis, sul da Bahia, Franco da Rocha, aqui em São Paulo. Então, esses extremos podem virar mais extremos. E esses extremos são os que geram desastres que matam pessoas. O que exatamente que rolou lá em... Assim, você diria que esse problema que a gente teve em Petrópolis, que a gente teve na Bahia e tudo mais, foram eventos que foram ativados pelo aquecimento global? É muito cedo para falar isso, porque teve um evento que aconteceu em janeiro de 2020 na região metropolitana de Belo Horizonte. Choveu muito, mas choveu muito mais que o que choveu na Serra de Rio de Janeiro em 2011. Na Serra de Janeiro, em 2011, morreram quase 1.000 pessoas e mais de 100 desaparecidos até hoje. Mas em Minas morreram menos de 60. Não? Então, é claro, aí em Minas já teve as alertas emitidas, a Defesa Civil, mas ainda assim, um estudo feito pelos colegas do INPE, da USP e colegas da Universidade de Oxford, mostraram que esse evento extremo, ou seja, a chuva, teve uma contribuição de 70% da mudança climática antropogênica. Ou seja, a mudança climática antropogênica é a sinal humana, combustível fóssil. Entendeu? Mas é um evento isolado. Entendeu? Ou seja, você vai atribuindo. Agora, deste último, por exemplo... Ainda faltam estudos para definir. Poderia ser, como poderia que não. Porque se nós pensamos somente na parte de chuva, o evento meteorológico. Em Petrópolis, em fevereiro, chove menos de 200 milímetros em todo o mês de fevereiro, climatológico. Em fevereiro 16, em 3 horas, choveram 242 milímetros, em 3 horas. O que aconteceu? Os córregos se inundaram, as ruas se inundaram, as ruas são estreitas lá, as casas vão uma grudada com outra, com 45 graus de inclinação, ou seja, é a receita perfeita para um desastre. Então, sino que nós chamamos de risco climático, que é aquele evento chuvoso mais extremo, levou e aumentou o risco de desastre. O risco de desastre seria que a combinação de risco climático mais as características de vulnerabilidade da área.
pessoas morando em áreas de risco, Aham. áreas, por exemplo, com pessoas vulneráveis, particularmente idosos, não? Dispararam as alarmes, as sirenes, só que as pessoas não sabiam onde ir. Então não adianta você escutar agora, neste momento, sirena Eu não vou saber o que sabe? fazer. Exato, não sabe É. onde ir, aonde vou para lá, mas lá tem um córrego, para aí, não, para aí tem a área do morro. Então, Aham. todo esse tipo de coisas nos leva a pensar de que desastres como esse de Petrópolis, em um cenário de risco climático maior com aquecimento global, poderiam ser mais frequentes no futuro e mais pessoas podem morrer. Isso é o que leva no lado prático, não? Porque uma coisa é o aumento da temperatura, tudo bem, mas outra coisa é a consequência desse aumento da temperatura na população, particularmente nos mais vulneráveis. Entendi. Né? Porque assim, se a gente tem. É natural que se a gente tem se o planeta está mais quente, mais água evapora, mais chuva acontece. Eu burrão, imagino isso. Não, Entendeu? isso, e o ciclo hidrológico se evapora, precipita, vira mais rápido, mais Aham. intenso. E quando intenso, que significa, se em um lado chove, é porque do outro lado tem uma seca. E nós já estamos vários anos de seca no sul do Brasil, por exemplo, e vários anos de seca no Pantanal, nessa região, que continua seca. Aqui mesmo choveu muito em Franco da Rocha, mas fevereiro choveu muito, muito, muito menos que o normal, e o nível dos reservatórios está A já... gente teve um problema de quase chegar numa situação de racionamento. Né? Exatamente. Ficamos perto disso aí. Mas aqui em São aí as Paulo. pessoas meio que relaxaram porque janeiro de 2011 foi chuvoso. Chuvoso por quê? Porque choveu muito extremo. Mas ainda se chovendo extremo, o nível de reservatório subiu um pouquinho. Timidamente subiu. E alguns falaram, acabou a racionamento. Não, fevereiro voltou novamente, mais 3 graus mais quente. Menos chuva, voltamos à situação que começamos o ano. Não? Então, esse tipo de extremos, por exemplo, como resolve? Não? E aí que vem, em 2013, 14, se fez uma transposição da água do Rio Paraíba do Sul, que alguns governadores de Minas, Rio, não gostaram muito, mas fazer o quê? Não? E isso meio que aliviou um pouco o problema agora, mas se a população não protege, não reduz o consumo de água, consumo de energia, porque nossa energia é hidroelétrica, aí vamos a ter problemas. Não? Entendi. Esse lance que teve lá em Petrópolis, você diria então que ele tem mais a ver com agora assim, temos o problema, que é o aquecimento global. Sim. Por causa desse problema, que é o aquecimento global, a gente provavelmente vai ter chuvas mais frequentes com a mesma intensidade naquela região. Dá para dizer mais ou menos isso. Então agora o que a gente precisa, a gente sabe que isso aí é algo que deve acontecer. Então agora a gente precisa de uma adaptação humana, a gente precisa de uma adaptação, sei lá, do governo, das pessoas, para que esses desastres não aconteçam, porque a chuva vai acontecer. Isso aí você pode contar com isso. Exatamente, você resumiu bem.